Olá, sou Clarissa Costa de Lima, juiz estadual no Rio Grande do Sul, atualmente na vara de acidente de trabalho de Porto Alegre. E o tema que me incumbe hoje conversar com os colegas é sobre a proteção dos vulneráveis diante dos efeitos da pandemia coronavírus. Na primeira parte, nós trabalharemos com a identificação, então, de alguns sujeitos que merecem proteção especial, por se encontrar em situação de desigualdade para enfrentar os graves efeitos da pandemia, que não é tão democrática quanto se julga. A gente vê que está exacerbando as desigualdades já existentes. As pessoas com algum tipo de vulnerabilidade social ou econômica vão ser afetadas mais fortemente, têm mais risco de ser infectados pelo vírus e mais dificuldade de lidar com as dramáticas consequências aí econômicas. O desemprego e a perda da renda vai aumentar o fenômeno do superendividamento das pessoas físicas. Já se fala, inclusive, no surgimento de um novo sujeito vulnerável, superendividado. Então, na segunda parte, no segundo vídeo, nós veremos como é que essa situação é enfrentada pela jurisprudência brasileira e vamos refletir um pouquinho se nós temos mesmo instrumentos legais que são adequados ao ordenamento brasileiro para encaminhar uma solução a esse caso. Por fim, na terceira parte, nós pretendemos analisar a proposta de atualização do Código de Defesa do Consumidor na matéria do crédito, do consumo e superendividamento, que tramita na Câmara de Deputados, e que pode, sim, nos oferecer um norte sobre como encaminhar esses casos com uma visão mais humanista e inclusiva. Então, eu começaria a partir de um artigo, enfim, umas reflexões que foram escritas recentemente pela Boaventura de Souza Santos, A Cruel Pedagogia do Vírus, né? Em que ele nos adverte que uma pandemia dessa dimensão, ela provoca justificadamente comoção mundial. Mas apesar de ser justificada toda essa dramatização que a gente tem visto, é bom ter presente as sombras que a visibilidade vai criando. E cita como exemplo, né, os Médicos Sem Fronteiras, que estão alertando para a extrema vulnerabilidade ao vírus por parte de milhares de refugiados e imigrantes detidos na Grécia. Num desses campos em que eles estão detidos, tem uma torneira de água para 1.300 pessoas e falta sabão. Os internados, eles não podem viver se não colados uns aos outros. Estão em espaços com menos de 3 metros quadrados, 5 ou 6 pessoas. Isso também é a Europa, ele refere, a Europa invisível. E como essas condições elas prevalecem também na fronteira sul dos Estados Unidos, aí está, como ele chama, a América invisível. E assim as zonas de invisibilidade elas podem se multiplicar em muitas outras regiões do mundo e talvez mesmo aqui bem perto de cada um de nós. Talvez baste abrir a janela. Eu convido os colegas para aceitar o convite, então, abrir a janela e a gente passa por algum desses grupos sem pretensão de exaustão, que estão mais vulneráveis à pandemia. E o primeiro grupo que eu lembraria os colegas é o grupo das mulheres, né, porque são as profissionais que estão na linha de frente, né, no combate a essa pandemia. Nós vamos ver o relatório do Conselho Federal de Enfermagem, da Fundação Oswaldo Cruz. Quase 85% dos auxiliares e técnicos de enfermagem são do sexo feminino. Muitas das indústrias também diretamente afastadas pelo isolamento social e com bloqueios, como viagens, turismo, produção de alimentos, tem maior concentração de mulheres nessas atividades. De outro lado, aquelas que estão em casa, né, algumas delas a gente tem visto que estão no lugar, às vezes, mais perigoso, porque a violência contra a mulher tende a aumentar em tempos de guerra e crise, e isso está acontecendo agora com o confinamento de famílias em espaços exíguos, sem saída, né, acabam oferecendo mais oportunidade para o exercício da violência, né, contra aquelas mulheres que estão indefesas e que não têm dificuldade de acesso aos órgãos públicos para fazer uma denúncia.
Nós tivemos aqui já, público, enfim, que um aumento já do registro de casos de violência contra a mulher durante o isolamento social, tanto que o ministro Rogério Schietti, do STJ, coordena, inclusive, um grupo de trabalho, né, foi criado para elaborar sugestões de medidas emergenciais de prevenção à violência doméstica e familiar durante esse período de isolamento. Há também os idosos, né, que assim como as mulheres, a gente sabe que no ambiente doméstico, felizmente, também são vítimas de violência que às vezes não é apenas física, violência financeira, né? São vítimas de abuso financeiro, psicológico, muitas vezes sustentam, não é? Com seus proventos, acabam sustentando a casa e ficam sem um mínimo para o seu sustento. Há inúmeras denúncias da Delegacia do Idoso aqui em Porto Alegre desses abusos financeiros, mas também aqueles idosos que vivem institucionalizados já, né? A quarentena causada pela pandemia aí talvez não tenha afetado grandemente os idosos que já estavam institucionalizados e muitas vezes sem contato com suas famílias. Mas o que vai acontecer quando a propagação de vírus, quando essa zona de segurança vai se transformar em uma zona de alto risco, como aconteceu em outros países, Portugal e Espanha? Esta semana, pelo menos aqui no Sul, nós tivemos as primeiras denúncias de instituições que abrigam idosos em que o vírus se propagou, né, de uma maneira muito, muito forte. E há também o que Boaventura chama do darwinismo social, que está sendo muito discutido, né? Denúncias de que alguns países estariam preterindo os idosos no tratamento, que os mais jovens tiveram preferência para receber os respiradores e preferência na paga dos leitos. Enfim, os presos, que também estão com maior risco de contágio pela ausência das condições adequadas nos estabelecimentos prisionais, pela falta de assistência à saúde. Não é por menos que o CNJ editou a Recomendação 62, conhecida por todos, com a finalidade de garantir a saúde e a integridade física das pessoas privadas de liberdade. Então, diversas medidas elas foram recomendadas aos magistrados para evitar a propagação de vírus, a reavaliação das prisões temporárias, suspensão do dever de apresentação ao juízo, concessão antecipada de regime aberto, semiaberto, não é? E daí, nessa frente, nós tivemos, então, milhares de habeas corpus individuais, habeas corpus coletivos também que chegaram a ser impetrados, inclusive no STJ. Os moradores nas periferias pobres das cidades, nas comunidades, nas favelas, né? Nós sabemos, segundo dados da ONU, temos no mundo 1,6 milhões de pessoas que não têm habitação adequada. 25% da população mundial vive em bairros informais, sem infraestrutura, saneamento básico, sem acesso a serviços públicos, com escassez de água e eletricidade. Enfim, se aglomeram, né, famílias numerosas em pequenos espaços, aquelas pessoas que habitam a cidade, mas na verdade sem direito à cidade, porque vivem em espaços assim desurbanizados. E no Brasil, não preciso dizer aos senhores que, independente da região, do sul ou norte, enfim, nós temos pessoas vivendo nessas condições, né, ou sem abrigo, então populações de rua. Como é que está sendo a quarentena para quem não tem casa? Para quem já passava a noite nos viadutos, nas estações de metrô abandonadas, nos túneis de esgoto. O Boaventura, então, faz aquela provocação. Será que essas pessoas não teriam passado uma vida em quarentena? Será que eles se sentem mais livres agora do que aqueles que estão sendo obrigados, então, a viver em casa? Enfim, grupos de vulneráveis se multiplicam nessa situação e nós temos também os deficientes, né, que correm o risco de ser esquecidos. Eles representam 15% da população mundial, não é pouco, mas sempre, tradicionalmente, enfrentaram enormes barreiras já de atitude, barreiras físicas, de informação.
que historicamente dificultam a eles uma igualdade de oportunidade. A sociedade discrimina, não reconhece as necessidades especiais, falta acesso à mobilidade e as condições que permitam desfrutar da vida como qualquer outra pessoa. 80% delas são em idade para trabalhar, mas esse direito, infelizmente, frequentemente é negado aos deficientes. Então, tendo em conta esse cenário, a Organização Internacional do Trabalho fez um estudo, né, e apresentou, são 5 itens ou 5 balizas para nortear o planejamento, as políticas públicas em relação às pessoas com deficiência, né, na resposta ao Covid-19. A primeira delas seria adotar medidas de apoio que promovam a igualdade. A segunda, assegurar uma comunicação acessível e inclusiva. A terceira, proporcionar proteção social adequada. Quarta, assegurar o direito ao trabalho, sempre. E a quinta, mudar a narrativa. No quinto e último a orientação, enfim, a mudança da narrativa, né? É no sentido de incluir essas pessoas com deficiência como criadoras das respostas ao Covid, como defensoras, né, e usuárias, e não numa posição sempre de vítima. Os trabalhadores precários, informais, autônomos, também trabalhadores de rua, que estão sentindo os efeitos aí da quarentena, né? Não estão conseguindo, dependiam do movimento na rua, não estão conseguindo exercer as suas atividades. Milhares não vão ter direito sequer para correr as unidades de saúde, né? No Brasil, a gente teve a aprovação da Lei 3.982, então, com aquele auxílio emergencial de R$600 para os trabalhadores sem carteira assinada, que vão ser os mais atingidos pela crise econômica e que ficaram sem meios de subsistência durante o isolamento social. Então, durante 3 meses, recebem essa ajuda, desde que sejam maiores de idade, não tenham um emprego formal ativo, não sejam titulares de outros benefícios previdenciários, né, ressalvado o Bolsa Família, e que a renda mensal per capita, então, seja de até meio salário mínimo, ou que a renda mensal familiar total seja de até 3 salários mínimos. Nós sabemos as dificuldades de que essas pessoas vulneráveis têm enfrentado para receber esse valor, né? Se tem a notícia todos os dias aí das filas para a regularização do CPF, né? E também para o recebimento desse auxílio emergencial. Essa questão chegou a parar no STJ, né, para uma liminar. Teve os efeitos sustados da primeira região, que havia suspendido no início do processo a exigência de regularização do CPF. Isso acabou no STJ. Mas, enfim, as filas para receber ou para essa regularização, elas continuam aí. Ainda tem milhares de pessoas que estão buscando esse benefício, essa ajuda. Né? Então, todo esse cenário, enfim, há outros grupos vulneráveis, a gente tem as crianças, os adolescentes, mas esse passeio é para mostrar e lembrar, né, de que mais do que nunca nós vamos ser chamados aí para decidir sobre questões que são mais sociais, políticas, às vezes, do que jurídicas, né, de pessoas que estão no limite da pobreza. Nos defrontaremos com questões que não são meramente patrimoniais, mas de pessoas que estão com a subsistência e a dignidade ameaçada. Como todas as crises a gente ouve que trazem oportunidades, talvez agora seja o momento de promover a inclusão desses grupos de vulneráveis, hipervulneráveis, né? E de refletir como é que essas pessoas vão ter acesso à justiça, né? Porque, e aqui eu recordo os ensinamentos do ministro Herman Benjamin, quanto mais democrática uma sociedade, maior e mais livre deve ser o grau de acesso aos tribunais. E aqui eu acho que primeiro nós temos que pensar nesse
obstáculo para essas pessoas acessarem a justiça. Né? Pessoas que não têm renda, também não têm acesso a meios digitais, enfim, e vão ter que reivindicar seus direitos. Qual vai ser o nosso papel na proteção desses vulneráveis e na redução das desigualdades sociais? E, novamente, o ministro Herman Benjamin, a respeito desse tema, no RESP 931.513, no Rio Grande do Sul, ele refere que, ao se proteger o hipervulnerável, a rigor, quem verdadeiramente acaba beneficiado é a própria sociedade, porquanto espera o respeito ao pacto coletivo de inclusão social imperativa, que lhe é caro não por sua faceta patrimonial, mas precisamente por abraçar a dimensão intangível e humanista dos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. O ministro Herman Benjamin trata nesse RESP que eu mencionei para vocês justamente dessas questões, acesso à justiça, desigualdade social, e esse foi um caso específico em relação aos portadores de deficiência, se a defensoria ela tinha ou não legitimidade para uma ação coletiva em benefício dessas pessoas vulneráveis. Bom, colegas, minha missão não é trazer respostas, eu nem teria essa intenção, uma questão tão complicada, né, de como é que nós vamos conseguir, e se é o caso, né, construir um direito privado solidário, como fazer isso, que instrumento nós temos. E eu recordaria, talvez a gente pudesse aproveitar aqui das lições da professora Cláudia Lima Marques, quando ela fala sempre no diálogo das fontes, né? E nisso eu acho que eu concordo com ela, acho que pelo menos é um caminho seguro que ela nos aponta, né? Acho que no Brasil de hoje, né, a construção de um direito privado com função social e o futuro da justiça para os mais fracos nos tribunais brasileiros vão depender do grau de domínio que a gente tenha, né, nós, aplicadores da lei, que a gente tenha sobre o sistema de coexistência do direito do consumidor no CDC, do direito civil, do direito comercial das obrigações, do Estatuto do Idoso. Quem conseguir dominar essas ferramentas, conseguir fazer o diálogo, nessa pluralidade de fontes, né? Quem conseguir trabalhar com a complexidade dos conceitos indeterminados, cláusulas gerais, princípios, né, para solucionar esses conflitos, vão ter a vida facilitada, acho que vão conseguir superar os empecilhos, né, para fazer justiça. Um fenômeno, um grupo, né, que já preocupava antes e que gera muita exclusão social, né, já antes da pandemia, é essa questão do superendividamento dos consumidores, dos idosos de baixa renda, né, as pessoas que vão perder o emprego e que vão perder renda, né, como efeito econômico da pandemia. Antes disso, o relatório da SPC já nos trazia números que eram preocupantes, que indicavam 60 milhões de consumidores inadimplentes, o que equivale a 40% da população adulta brasileira, e é um número equivalente, imaginem, à população da Itália. Destes 60 milhões, 30 milhões já eram considerados de pessoas super endividadas, né? Quer dizer que não tinham o mínimo para colocar em dia as suas contas sem prejuízo do mínimo existencial. Então, a gente sabe que mesmo com essas medidas emergenciais que foram anunciadas pelo governo aí para driblar os efeitos da pandemia, a crise vai ter um efeito muito forte com o desemprego e a renda dos trabalhadores, né, que não vão mais conseguir, então, cumprir as suas obrigações no modo e no tempo contratados, né? Todo recurso vai ser consumido com básico para a sobrevivência e vai ficar muito pouca margem para o pagamento das dívidas. Nesse cenário democratizado de crédito,
E aí, antes, aqui me reporta, antes da pandemia, alguns tribunais, né, já apresentavam uma tendência jurisprudencial um pouco mais humanista e inclusiva do sujeito que se superindividuou. Sem o estigma da falha pessoal, da culpa, da incapacidade por não ter condições de conviver na sociedade de consumo. Alguns julgados que se afastam da questão da punição pelo abuso do crédito. Enfim, são julgados minoritários, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês no próximo vídeo, justamente porque trata de um novo olhar, um direito privado um pouco mais solidário e que talvez nos aponte caminhos diferentes e caminhos que serão necessários aí com essa crise gerada pela pandemia.